Mas vamos voltar então aqui para o Brasil. A gente está falando do quadro nacional e estamos vendo aí o senhor, que é um político que representa São Paulo. Claro, todos os deputados e senadores representam seus estados, né? Mas tem aí uma responsabilidade nacional, foi presidente da Câmara dos Deputados. E a gente vê a relação do PT com o PMDB, que em Brasília é muito boa, nos estados não é tão boa assim. Não vou nem falar de São Paulo, para não voltar de novo para São Paulo, porque em São Paulo o PMDB hoje é um partido alinhado com a possível candidatura do governador Serra à presidência da República. Mas vamos falar em outros estados. Então a gente vê no Rio de Janeiro tem problema, em Minas tem problema, na Bahia tem problema. Em Pernambuco o PMDB já está do outro lado. Rio Grande do Sul vão ser candidaturas separadas. Como é que vai ser construir uma aliança nacional se nos estados essa aliança não dá liga? Não é bem assim. Vamos separar. Nós temos 3 tipos de problemas com o PMDB. O primeiro é um problema insolúvel, que são os estados em que a aliança é praticamente impossível. Eu digo praticamente porque você sempre tem uma política hipótese, não tem totalmente, né? Mas difícil, que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Depois você tem um outro bloco de problemas que são problemas solúveis, problemas não tão graves, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Minas Gerais, que nós temos as nossas disputas lá, mas está relativamente bem equacionado. Peraí, então deixa eu desculpe interromper. Minas Gerais é uma situação complicada, porque primeiro que o PT tem 2 candidatos, e mesmo que um deles, que é o ministro Patrus Ananias, seja mais assim flexível a ideia de apoiar o colega ministro Hélio Costa, que é do PMDB, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, que mostrou força no partido porque conseguiu impor a sua visão em Belo Horizonte, na última eleição de prefeito. Outro dia eu entrevistei aqui o senador Wellington Salgado, que é o suplente do Hélio Costa e que é do PMDB de Minas. Ele disse que o Fernando Pimentel, ex-prefeito de Belo Horizonte, ele chamou de boi empurrador de cerca. Ele vai empurrando aquela cerca com a cabeça e não tem nada que pare. Como é que os senhores vão fazer em Minas Gerais especificamente, depois o senhor continua nos outros estados, para convencer o PT lá a abrir mão e apoiar o PMDB? Não, mas lá não precisa o PT abrir mão para apoiar o PMDB. O PMDB pode apoiar o PT também, né? Porque nós temos 3 vagas com o Hélio Costa indo para o Senado, para a reeleição, por exemplo. É uma hipótese, mas o Hélio Costa, ele é ainda considerado uma hipótese de ser candidato a governador. Não está descartado. O mais importante é que se discute tanto o Fernando Pimentel como o Patrus Ananias e o ministro Hélio Costa, todos os 3 estão conversando. Agora, você precisa só tomar um certo cuidado, porque é o seguinte: nós temos o PMDB em Minas, que é uma coisa, e depois nós temos o ministro Hélio Costa, que é outra coisa, né? Então nem sempre o pensamento do PMDB é exatamente o pensamento do ministro Hélio Costa. O PMDB em Minas é mais quem? É o ex-governador Nilton Cardoso? O ex-governador Nilton Cardoso tem muita força dentro do PMDB de Minas Gerais. E qual que é? Aqui, para entrar mais nas minúcias, qual a diferença entre os dois, entre o PMDB de Minas e o ministro Hélio Costa? É que o seguinte, que a decisão não depende somente de uma pessoa, depende de um coletivo maior. Então você tem que cuidar um pouco desse coletivo maior. É como no caso do PT também, depende do coletivo. É como no caso do PT também, claro. Mas eu lhe interrompi para falar de Minas, o senhor estava falando dos estados. E no Rio também nós vamos resolver o problema lá, que é um problema, não é insolúvel. E vão resolver como? Qual é o horizonte que o senhor vê para o Rio de Janeiro? Porque a base do PT parece majoritariamente apoiar a candidatura do prefeito Lindbergh Farias. Seria o candidato próprio do partido. Não sei, Bernardo. Não sei. Você não tem certeza o presidente disso? Lula tem, inclusive, enfrentado situações constrangedoras no Rio. Quando vai em eventos junto com o governador Sérgio Cabral, a militância do PT comparece a esses eventos, aplaude o presidente e vai o governador Cabral. Não é bem a militância do PT. E o PT não está nessa posição. Eu acho que a gente precisa guardar um pouco para ver. Eu acho que é legítimo e é justo que o prefeito de Nova Iguaçu, Lindbergh, se coloque como um pré-candidato. Ele fez um governo vitorioso, foi reeleito, é uma cidade importante e tal, e era uma pessoa carismática, enfim, é um quadro do nosso partido. Mas ele é jovem, ele ainda tem um caminho muito longo a percorrer, e ele sabe disso. Então, a minha impressão é que na hora certa nós vamos resolver lá. Como são 3 vagas, governador, senador, vale o mesmo raciocínio para Minas Gerais. Tem o vice também, então vale o mesmo raciocínio para Minas Gerais. O que a gente não pode é deixar os canais obstruídos, né, ou deixar radicalizar as posições, que eu acho que é o grande esforço que todos nós estamos fazendo. Mas Rio e Minas eu acho que nós vamos resolver. Esses 5 outros estados, Pernambuco, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, eu acho que é mais difícil, em que pese nós temos algumas pontes de diálogo no Mato Grosso do Sul. Depois nós temos dois específicos, que é Bahia e Pará, que é uma situação mais grave do que do Rio, mas menos grave do que os outros 5, né? Que eu acho que nós vamos se entender também. Eu acho que na hora certa nós vamos se entender. O senhor está muito otimista aqui, mas eu, por dever de ofício, eu tenho que, claro, eu tenho que desconfiar. Na Bahia, por exemplo, se tinha um lugar em que tudo estava resolvido, era a Bahia. Por quê? Porque o ministro Gedel Vieira Lima, da Integração Nacional, ele apoiou o governador Jacques Wagner na eleição. Foi uma aliança feita antes da eleição. Mas nesse caso... E essa aliança só vem se deteriorando. Mas nesse caso, o ministro Gedel saberá na hora certa que na Bahia nós teremos só um palanque. Nós não vamos ter 2 palanques na Bahia, nós vamos ter um palanque mas só. Mas essa é a posição sua ou é a posição do PT? Não, é a minha avaliação para o ano que vem. Eu estou dando uma avaliação para o ano que vem. Eu acho que é essa. Por quê? Porque lá o governo é um governador que apoia. O mesmo esforço que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro, nós queremos que seja feito na Bahia também. É natural, o governador é Sérgio Cabral, lógico que ele tem um passo a mais do que os outros candidatos. Tem uma prioridade. Tem uma certa prioridade. Deputado, sobre o peso desses 2 estados, Bahia e Rio de Janeiro, numa possível troca, como o senhor falou, que o Rio de Janeiro aparece como segundo estado da federação, a Bahia talvez o estado mais importante do Nordeste, mas ainda atrás de Minas Gerais, atrás de outros estados em termos de peso político e de quantidade de eleitorado. No caso do Rio de Janeiro, mais um ponto específico que é o seguinte: o Partido dos Trabalhadores já vem sacrificando seus candidatos há muitos anos. A gente lembra em 98, né? É uma tradição, o Comando Nacional do Partido atropelando a direção estadual. Teve o caso emblemático do Vladimir Palmeira em 98, quando o PT achou melhor fazer uma aliança com o Garotinho e depois se arrependeu. Na verdade era uma aliança com o Brizola, né? Para colocar o Brizola como vice do Lula na chapa de 98. Não, mas lá no Rio de Janeiro, Bernardo, nós não vamos repetir o que nós fizemos em 98, com certeza, né? Não vai ser tomar nenhuma medida de força no Rio. O processo no Rio de Janeiro é um processo de convencimento. Esse processo de convencimento passa agora pela disputa interna que nós vamos ter em 22 de novembro e vai continuar. Só para esclarecer para o nosso telespectador que a disputa em 22 de novembro vai ser a eleição interna do PT, né? Eleição interna, que a gente escolhe os novos presidentes, né? Tanto o nacional como os regionais. Então é um processo de convencimento. A base desse convencimento é exatamente convencer os petistas de que o governador Sérgio Cabral, ele sai, vamos dizer assim, com um passo a mais nessa disputa, e nós temos que considerar isso, que ele foi muito correto com o nosso governo e com o presidente Lula. Na Bahia, o nosso processo de convencimento também tem a mesma base. O governador Jacques Wagner é um governador aprovado do PT, etc. Então ele deveria ter uma certa primazia na disputa pelo cargo. Quer dizer, a discussão agora, claro que ela não anula erros e acertos que nós fizemos no passado, mas é exatamente por isso é que a gente tenta adaptar a nossa nova regra, a nossa nova estratégia, não erros e nos acertos que nós tivemos. Então, se nós erramos no passado, por que nós vamos errar de novo? Né? Quer dizer, o senhor está admitindo a possibilidade do PT apoiar candidatos de outro partido em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, os 3 maiores estados do Brasil. Não é um preço alto demais que o partido está pagando para viabilizar a candidatura da ministra Dilma à presidência? Não, não é. Não é. Isso eu tenho absoluta segurança que não é, porque hoje nós não governamos nem Minas Gerais nem São Paulo, não governamos a maior parte do Brasil. E, no entanto, as políticas desenvolvidas pelo governo Lula têm sido assim, fundamentais para o Brasil. Então, o cidadão que mora no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Ceará, em São Paulo, tem sido beneficiado por essa boa política, independentemente do governador do seu estado. Então, para nós, é muito... Até porque o presidente da República não tem uma política de conflito com os governadores, é uma política de parceria, mas de também porque a né? política que a gente desenvolve, Alon, ela acaba tendo um corte nacional. Então ela vai para todo mundo. Se você melhora a economia, a indústria de São Paulo, de Minas, ou de Pernambuco, ou do Rio Grande do Sul, ou do Mato Grosso, de qualquer canto, ela se beneficia disso. Então o melhor é a gente ganhar o governo federal, é concentrar o nosso projeto em eleger a ministra Dilma para presidir o Brasil. Esse é o nosso projeto principal. O projeto dos estados, por mais importantes que eles sejam, eles terão que ser adaptados a essa lógica majoritária nacional que nós estamos desenvolvendo.